Oi, pessoal, boa tarde. Aliás, bom dia novamente, né? Já estou pensando na tarde. Vou esperar mais um pouquinho para começar. Enquanto isso, vou tomando meu café. Então, vamos dar sequência agora ao estudo da morfossintaxe, que nós estamos fazendo a título de introdução, ao estudo específico da morfologia, ok? Eu vou retomar esse slide aqui, no qual eu aponto as distinções, ou, na verdade, a subdivisão das classes de palavras. Como afirmei ontem, as classes de palavras se distribuem em dois tipos: aquelas que são variáveis e as que são invariáveis. O que é uma classe de palavra variável? É aquela classe que pode ser flexionada para o plural. Por exemplo, meninos, meninas, carro, carros. Então, há uma flexão entre singular e plural. Mas há flexão também de gênero, do masculino para o feminino e vice-versa. Por exemplo, agricultor, agricultora, não é? Então, nós temos essas distinções em termos de classes de palavras, certo? Bem, uma vez visto as classes de palavras variáveis, há aquelas que não se modificam porque não podem ser flexionadas nem em gênero, nem em número e nem em grau, que são advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Isso foi só a título de lembrança, porque nós precisamos ter isso bem claro, né, na nossa mente. Bem, agora façamos uma atividade. Indique a opção em que a classe de palavra não está corretamente identificada. Então, há um caso em que a classe de palavra não está identificada corretamente. Precisamos indicar qual é esse caso, né? Aliás, na verdade, só um minutinho, eu preciso fazer uma correção, uma pequena correção nesse slide. Só um minutinho, porque eu abri o slide errado.
Pronto, agora corrigi aqui. Vou retomar. Na verdade, havia outro exercício antes desse. Então, estamos observando as classes de palavras, né? E com relação à classe de palavras, vamos fazer uma atividade na qual nós consigamos, digamos, revisar consistentemente as classes de palavras. Então, eu vou apresentar para vocês um teste e você faz o teste. Evidentemente, o teste de cada um vai gerar orações diferentes e nós vamos classificar morfologicamente os termos das orações que forem indicadas para nós, ok? Então, eu vou fazer também o teste, porque eu gosto de fazer testes de internet. E esse aqui é o teste, né? Bem, creio que vários de vocês já fizeram testes assim. Você marca o dia do seu nascimento e a frase que está ali, o mês do seu nascimento e a cor da blusa que está usando agora. A partir disso, você tem uma série de frases e são os termos dessa frase que nós vamos analisar, com base nas classes de palavras, analisar os termos que aparecem para nós a partir dessa seleção feita por meio do teste, né? Então, creio que dá para nós fazermos isso em 10 minutinhos no máximo, né? E havendo dúvidas, podem perguntar. Eu vou fazer o meu. Nossa, a minha ficou enorme. Que má sorte. Quem souber fazer oralmente não precisa fazer no caderno, ok?
O meu ficou gigantesco. O meu também ficou. Nossa, essa mulher fala desse jeito mesmo? Fala, ela para ela dar fazer lá o jogo lá do Discord para falar quem que é o quê? Quem que é influente, quem que é influenciador, quem que é influenciável. Fez todo um discurso lá da Carol Conká gigantesco, com palavras bonitas e que parará, pororô e mais outro. Nossa! E pior que fazendo esse teste dá muito sentido, pelo menos o meu tem sentido, né? Quer dizer, sentido que eu digo em termos frasais, né? Coloca palavras bonitas num discurso vazio. Alguém disse aqui, muito bem, Gustavo. Pronto, eu já acabei o meu. Alguém acabou também. Bem, então já que alguns acabaram, eu vou ler o meu enquanto vocês terminam de fazer. Como eu nasci no dia 12, então a primeira parte da minha, digamos, do meu teste diz o seguinte: desrespeitou a jornada, né? E aí o meu mês de nascimento é o 4, da mulher fenotipicamente negra. Então, desrespeitou a jornada da mulher fenotipicamente negra, e a cor da blusa preta, deixa eu ver onde está preta, se aproveitando de uma pauta coletiva para resolver um BO que é seu. Então, vamos... Esse da mulher fenoticamente negra, ela falou no discurso da Carol. Falou isso? Falou. Entendi. Gente, alguém tem um amigo ou uma amiga que fala dessa forma, que utiliza... Não. Tá bem, né? Então, vamos classificar. No meu caso, desrespeitou. Veja, desrespeitou é um verbo, está no pretérito perfeito do indicativo, né? O quando vem antes de um substantivo, é um artigo. Então, o artigo definido. Jornada. Jornada é um substantivo simples. Da mulher, da é preposição. Mulher, substantivo simples, comum, concreto, né? Fenotipicamente é um advérbio, porque indica uma circunstância e termina em ente.
Geralmente, advérbios terminam assim. Negra. Negra, neste caso aqui, é um adjetivo, mas poderia ser um substantivo se estivesse precedido de um artigo. Por exemplo, a negra é fenotipicamente privilegiada, por exemplo. Neste caso, seria o substantivo, mas aqui é adjetivo. Se aproveitando, se é um pronome oblíquo, ou seja, um pronome que não conjuga verbo. Aproveitando é um verbo que está no gerúndio. De uma pauta, de é uma preposição. Uma pauta, uma é um artigo indefinido, né? O uma poderia ser um numeral também. Por exemplo, eu tenho apenas uma lapiseira. Aí é um numeral. Pauta, substantivo feminino. Coletiva é um adjetivo. Para, preposição. Resolver é um verbo que está no infinitivo. É um artigo indefinido. BO é um substantivo. Que, conjunção, é verbo ser no presente do indicativo e seu, um pronome possessivo. Então, desrespeitou a jornada da mulher fenotipicamente negra, se aproveitando de uma pauta coletiva para resolver um BO que é seu. Ficou chique, né? Eu achei chique o meu. Alguém que terminou quer analisar o seu? No caso, alguém disse que terminou aqui. O Lucas. Professor, mas eu tenho que fazer essa conjugação de verbo mesmo? Ou não Você, precisa? é isso, é para você fazer, digamos, ler, né? E classificar cada palavra, para ver se você sabe. Você pode errar, não há Ah, eu não problema. sei. Eu não sei nada. Nada, nada, nada? Nada. Nenhuma Mas eu das posso. palavras. Nenhuma das palavras. Nenhuma. Nenhuma? Leia como Nenhuma. ficou. Meu ficou. Tem começado o dia, mês e cor da blusa, né? Uhum, O meu ficou desmobilizou os discursos uhum. das mulheres trans e com o intuito egoísticos que transcendem a normalidade dos fatos. Ah, tá. Então vejamos aqui. Deslegitimou. A que classe de palavras pertence deslegitimou? Alguém pode ajudar o colega? Eu diria É verbo. um verbo É um no verbo. pretérito perfeito. Muito bem, Ike. O Ike já anotei aqui, ele está com ponto extra. Então, pela participação. Então, deslegitimou é um verbo que está no pretérito perfeito. Deixa eu ver onde que está. Deslegitimou. O que mais, colega? Desmobilizou os discursos. Desmobilizou, É, mas não deixa de ser também, né? Os discursos, artigo, né? No plural, artigo definido. Discursos, substantivo. Tá, deslegitimou os discursos. Das mulheres trans. Das mulheres trans. Das é uma preposição. Mulheres, substantivo. E trans, no caso aqui, adjetivo, né? E o finalzinho? Cadê? O intuitos egoísticos que transcendem a normalidade dos fatos. Isso, com preposição, não é? O artigo, intuito, substantivo, egoístico, adjetivo, que, conjunção, transcendem verbo, né, no presente do indicativo, artigo, normalidade, substantivo, dos, preposição e fatos, substantivo. O colega que falou é o Lucas, né, Lucas? Nós vamos estudar ao longo do ano essas classes. Então, se você não sabe, não é motivo de preocupação, tá? Estamos apenas fazendo um diagnóstico, digamos assim. Alguém mais terminou e quer falar para nós? Eu terminei, mas eu vou precisar de um pouco de ajuda, que eu não sei muito, não. Tá, não tem problema não.
Lê primeiro completo e depois lê em partes para a gente analisar. Aí você vai analisando e a gente te ajuda. Tá bom. Recusou internalizar as diversidades do homem negro, convocado ao desejo de se auto-sabotar com os intuitos egoísticos que transcendem a normalidade dos fatos. Nossa! Quando a gente ouve assim, fica muito chique, né? Mas faz sentido nenhum. Não, não faz não. Vejam como é muito fácil, então, né, a gente querer falar difícil. Basta você memorizar. Imagina, você memoriza uma série de frases como essas, né? E fala durante as conversas que você tem nos seus círculos sociais. As pessoas vão ficar assim, olhando para você com os olhos arregalados, né? Então vamos à análise. Vamos analisar palavra por palavra para ver como ficou. Verbo. Uhum. Internalizar. Acho que é verbo também no infinitivo. Isso, isso. Artigo. Uhum. Diversidades. Aí me pega. Talvez seja substantivo. Substantivos. Veja que tem um artigo na frente, substantivo. Do. Preposição. Uhum. Homem. Substantivo. Uhum. Negro. Seria adjetivo. Isso. Uhum. Convocado. Acho que verbo. Isso. Ao. Preposição. Uhum. Desejo. Ao desejo. Desejo. O desejo, se eu posso colocar um artigo, é um Substantivo. substantivo. Uhum. De. Preposição. Uhum. Se. É conjunção ou é Se, preposição? se, aí no caso é pronome, né? Uhum. Pronome. Autossabotar, verbo no infinitivo. Uhum. Com preposição ou conjunção? Preposição. O artigo. Uhum. Intuitos. Seria substantivo, né? Isso. Egoísticos, adjetivo. Uhum. Que. Preposição. Isso. Transcendem. Seria verbo. Isso. Uhum. De transcender. Isso. Uhum. Artigo. Uhum. Normalidade. Substantivo. Isso. Dos. Preposição. Uhum. Fatos. Substantivo. Isso, muito bem, Isabela. Acertou, né? Veja que chique você formulou, então, o motivo pelo qual você foi cancelada. Porque você... como é que foi? Recusou internalizar as diversidades do homem negro, convocado ao desejo de se auto-sabotar com os intuitos egoísticos que transcendem a normalidade dos E fatos. por acaso você já fez isso, Isabela? Eu mal sei o que significa, digamos. Pois é. Gente, alguém mais fez e quer falar? Para a gente ir corrigindo? Eu fiz, Raimundo. Eu? Ah, tá, o Israel. O Israel vai falar. Então, vamos, Israel. Aí você lê primeiro completo e depois vamos analisando palavra por palavra. Tá. Diminutizou as lamúrias do homem negro convocado ao desejo de se auto-sabotar, perpetuando o fascismo. Ah, sim. Então, o seu é curtinho. Então, vamos lá. Tá. Diminutizou seria um verbo. Aham. As seria um artigo. Isso. Lamúria seria um substantivo. Isso. Do seria uma preposição. Isso. Homem seria um substantivo comum. Aham. Negro, um adjetivo. Isso. Convocado, eu acho que seria um adjetivo também, né? Convocado depende do contexto. Eu fui convocado, né? Aí eu posso interpretar, eu posso dizer que é um verbo que está na voz passiva, mas eu também posso classificar como substantivo. Depende do contexto da interpretação, tá? Então, acho que aqui seria um substantivo. Por exemplo, se eu disser assim, os estudantes convocados devem comparecer. Aí, nesse caso, convocados está acompanhando estudantes. Se ele está acompanhando, é porque é um adjetivo, né? Lê de novo para ouvir.
Acho que nesse Seria, caso é verbo, professor. Hã? No caso da frase dele, acho que é verbo. No caso é Porque verbo, né? é do homem negro convocado Ah, ao. não, nesse caso aí, é verdade. Nesse então, caso é verbo. verbo, porque não está acompanhando, né? Sim. Não, eu fiquei muito confuso por causa do convocado, pensei assim, nossa, isso aqui é verbo, isso aqui é adjetivo, isso aqui é substantivo, que treco que é Pois esse? é, depende se ele estiver acompanhando e qualificando. Neste caso, ele não está qualificando, ele está indicando uma ação, ele foi convocado, né? Aham. E aqui, depois é o ao, que seria uma contração. Isso, aham. A preposição mais artigo, exatamente. Desejo, que seria um substantivo. Aham, De uma preposição. sim, Se pronome oblíquo. isso, Autossabotar, um verbo. isso, Perpetuando, um verbo no gerúndio. aham, Artigo. E uhum. fascismo, um substantivo. Muito bem, Israel, certíssimo, excelente. Então veja, gente, nós não teremos dificuldade no terceiro ano. Alguém mais, alguém se pronunciou? Eu? Isso, pode falar. Leia a frase completa e depois analise item por item. Recusou internalizar as diversidades dos pretos, pardos, miscigenados, indígenas e autoproclamados, de maneira a dizimar o discurso acolhedor. Recusou verbo, Sim, internalizar verbo, sim, as artigo, uhum, diversidade substantivo, sim. dos, acho que é preposição, né? Isso. E pretos, pardos, miscigenados, indígenas e autoproclamados, adjetivo? Nesse caso aí são substantivos, né? Ó, pretos, pardos, porque está sendo usado como substantivos, né? E Ok, substantivo. autoproclamados é adjetivo nesse caso aí. Uhum. Autoproclamados, adjetivo. De preposição, maneira seria um substantivo. Isso. Artigo. Dizimar, verbo. Então, nesse caso, O a dizimar não é o artigo. Nesse caso, o a aí funciona como preposição. Uhum. Ok. Discurso, substantivo. E Sim. acolhedor, verbo. Acolhedor, no caso, é adjetivo, né? Acolhedor é uma qualidade, é uma característica. Muito bem. Como é que você chama? Liza. Isso mesmo. Muito bem. Vejam que vocês estão sendo cancelados por razões obscuras, né? Que nós não conseguimos compreender muito bem, nós, seres mortais, né? Ou se a gente entende, é uma coisa muito pesada. Ou se entende, pode ser então. Alguém mais quer ler a sua? Para ver como está a sua classificação? O Gustavo colocou a frase dele no chat. Ah, tá. O Gustavo tá sem o áudio. Então vamos ajudar o Gustavo. Usurpou, né? Nós já vimos que é um verbo que está no pretérito perfeito. O lugar de fala. Então, o é um artigo, porque está acompanhando um substantivo. Lugar, então, é substantivo. De, preposição. Fala, neste caso, fala é um substantivo. De, preposição. Seus, pronome possessivo. Iguais. No caso aqui, seus iguais, a palavra iguais está funcionando como substantivo. Mas poderia ser adjetivo também, mas neste contexto aqui é substantivo. Silenciados, neste caso, silenciados, né? Pode ser adjetivo ou substantivo. Devemos levar em consideração se silenciados está qualificando alguma palavra. Neste caso aqui, silenciados está indicando a passividade diante de uma ação, sofreu a ação de ser silenciado. Então, neste caso, é um verbo. Pela preposição, heteronormatividade é um substantivo, patriarcal, adjetivo,
fingindo verbo, não. O não aqui é um pronome, entender verbo, o artigo, contexto, substantivo e sociocultural, adjetivo. Né? Então, é basicamente isso que nós vamos estudar ao longo do segundo ano, cada uma das classes de palavras. Né? Então, fizemos análise do Lucas. Alguém mais quer falar a sua ou podemos passar adiante? Não? É o momento de tirar Não, pode dúvidas. passar. Pode passar então, né? Ok. Uhum. Então vamos adiante. Indique a opção em que a classe gramatical da palavra destacada não está corretamente identificada. Então nós temos aqui 4 orações nas Peço a quais... letra C. Hã? Peço a letra C. O Israel? Tô perguntando, é a letra C? Ah, tá. Você já tinha feito essa questão? É só de bater o olho eu ver. Tinha Muito um bem. e um falar, é o artigo e o verbo. Muito bem, Aí vai Israel. o verbo ali. Você prestou atenção. Se eu tenho um artigo antes de uma palavra, esse artigo transforma o verbo em substantivo, né? Então, um falar é substantivo. O falar acaba se transformando em substantivo. Então, é a única palavra que está incorreta. Vejamos as outras. Eu nunca é um advérbio, né? Alguém é um pronome. Falar é um substantivo, encomenda é um substantivo. Então, a letra C é a opção a ser marcada. Já que o Israel falou para a gente, vamos às outras, ao próximo. Assinale a opção em que a palavra destacada o não está corretamente classificada entre parênteses. Agora vamos analisar a palavra o. Vejam que o nem sempre será artigo. Depende do contexto, né? Professor, é a letra D? Quem está perguntando? Ai, Ike. Exatamente. Mas vou dar um espaçozinho para as outras pessoas fazerem.
Bem, creio que possamos corrigir já. Então, uma dessas opções tem a palavra o classificada de forma incorreta. Vejamos uma por uma. Este casaco não é o que eu comprei. Vejam que o aqui está substituindo casaco. É como se fosse, este casaco não é aquele que eu comprei, não é o casaco que eu comprei. Portanto, o aqui não é um artigo. Ele funciona como um pronome demonstrativo, certo? Então, para eu saber se o pode funcionar como pronome demonstrativo, basta poder substituí-lo por este, esta, aquele, aquela. Aqui é o caso, não é? Ele sempre foi o meu melhor amigo. Vejam que o aqui está acompanhando a palavra amigo. Então, é um artigo definido, ok? Não o convidou para a festa. Vejam que o aqui substitui quem? Ele. Não, a gente diz numa linguagem coloquial, não convidou ele para a festa, né? Mas na linguagem culta, não o convidou para a festa. Então é um pronome pessoal do caso oblíquo. Sobra para nós, portanto, apenas a letra D. Eu não entendi o que ele disse, né? Vejam, eu não entendi o que ele disse. O o aqui não é artigo definido. Por quê? Não está acompanhando um substantivo. O o aqui, na verdade, está funcionando como um pronome também, um pronome demonstrativo, né? Eu não entendi aquilo que ele disse. Então, a letra D é a opção incorreta, porque não, porque o O é classificado de forma equivocada. Então, vejam que a análise morfológica não significa que cada um dos termos tenha um significado, uma classificação estática. Nem sempre o O ou o A serão artigos. Depende, então, do contexto frasal em que está empregado. Por isso é que nós vamos estudar ao longo do ano as diversas situações de exceções e regras nas quais os termos apresentam esta ou aquela classificação. Pessoal, o tempo da aula se esgotou, então eu desejo a vocês uma ótima tarde e a gente se encontra na próxima sexta-feira. Sexta-feira, ainda não me habituei com o horário novo. Então, um abraço a todas e a todos e cuidado com as práticas que podem levar ao cancelamento, né? Tchau. Tchau, até